Bom dia, hoje nós vamos tratar de um tema indigesto para anglófilos e adoradores do mundo anglo-saxão. Nós vamos falar um pouco sobre a história da Irlanda. É lógico que esse daqui, alguns minutos, não vai dar para falar tudo, né? Eu estou preparando um vídeo mais longo sobre a Irlanda, isso daqui é só para dar uma pincelada. Na Idade Moderna houve a invasão Tudor da Irlanda, que durou um século mais ou menos, foi de 1529 a 1603, na qual a Inglaterra acabou invadindo a Irlanda e assumindo o controle daquele lugar. E do ponto de vista econômico, os ingleses instalaram a plantation, que é as monoculturas exportadoras. Então a plantation, eu acho que foi o primeiro lugar na história que teve a plantation, foi na Irlanda, uma coisa que é odiada mesmo por liberais, comunistas e tal. Bom, quem criou o modelo da plantation foi a Inglaterra na Irlanda. Os ingleses simplesmente subtraíram as propriedades dos irlandeses, assumiram o controle de grandes propriedades e forçaram os irlandeses para trabalhar para eles. E os irlandeses tinham que se contentar com isso ou buscar terras menos férteis. Com o tempo, os irlandeses passaram a plantar batatas, e isso vai causar um problema sério no futuro, como nós vamos ver. Se não bastasse a exploração econômica, houve um amplo domínio político da Inglaterra. Embora a maioria esmagadora dos irlandeses eram católicos, os católicos foram expulsos do parlamento irlandês, que passou a ser controlado somente por protestantes. Os irlandeses que protestaram ou guerrearam contra o domínio inglês foram vendidos como escravos para o Caribe. E em Barbados, esse grupo de irlandeses ficaram conhecidos como Redlegs. Tem os descendentes até hoje deles lá em Barbados, né? Quer dizer, uma coisa assim brutal do que a Inglaterra fez contra os irlandeses. É lógico, a Inglaterra, por ser protestante, viu os católicos irlandeses como inimigos e aí subjugaram povos que lutavam, exportavam como escravos, fora os que foram massacrados, é claro. E aí o racismo imperava contra os irlandeses, né? Os ingleses alimentaram durante séculos um sentimento de superioridade contra todos os povos, que incluía os irlandeses, não só contra negros e índios, mas também contra outros povos brancos, o que prova o ódio que eles tinham contra os irlandeses. Assim, citando como exemplo, segundo Taylor, o sentimento geral no século XVII mostra que os ingleses se achavam uma civilização superior e tratavam os irlandeses como bárbaros subalternos e qualificaram-nos como sujos, preguiçosos, assassinos e pagãos. O casamento entre inglês e irlandês era proibido para evitar a degeneração do povo inglês. E, surpreendentemente, essa proibição não é da época moderna, é da época medieval, uma lei de 1336, quer dizer, desde a Idade Média, a Inglaterra via com preconceito a Irlanda. E aí, quando a Inglaterra se tornou protestante, esse preconceito se tornou um racismo brutal feito contra eles. Outro tipo de exemplo, o comandante, segundo Taylor também, o comandante inglês Humphrey Gilbert, por exemplo, em uma das inúmeras campanhas inglesas contra a Irlanda, século XVII, tratava os irlandeses como bestas, impondo terror e intimidação contra eles, e chegou a decorar o caminho de sua tenda com crânios de irlandeses. Quer dizer, esse comandante inglês fez que chamava os irlandeses de pagãos, cometeu um ato pagão. Na África era comum os chefes tribais decorarem as suas tendas, né, as suas residências com crânios de vencidos, e o inglês fez a mesma coisa que os africanos faziam. Pegando um outro ponto, no final do século XVIII, a Irlanda totalmente subjugada, economicamente, politicamente, socialmente, os ingleses estabeleceram então como uma casta de privilegiados e colocaram os irlandeses como cidadãos de segunda classe. E os descontentes eram expulsos do país. E aconteceu então uma revolta no século XVIII, que foi sufocada com brutalidade pelos ingleses, e os irlandeses que ou foram mortos ou presos nessa guerra, e uma parte foi deportado para a Austrália. Naquela época, ser deportado para a Austrália era
era pesado. A Austrália era vista como fim de mundo, que era uma pena brutal. E lá os irlandeses foram para lá, inclusive padres católicos irlandeses foram para a Austrália, e lá ele se iniciou então uma comunidade católica na Austrália. A Austrália foi o único lugar do mundo que o catolicismo foi introduzido por exilados políticos, né? Então eles foram mandados para a Austrália. Essa rebelião foi sufocada. Em 1801, a Inglaterra aboliu o parlamento irlandês, já com controle sobre eles, e aí então a Irlanda passou a ser controlada diretamente pela Inglaterra, né, como uma província totalmente dependente da Inglaterra, como se fosse um estado do Reino Unido, né. E aí aconteceu o impensável, né, a Grande Fome de 1845-1849, na qual morreram 1 milhão de irlandeses, uma população entre 20% a 25% da Irlanda morreu de fome, e um número igual, por volta de 1 milhão, também emigrou. A maioria deles foram para os Estados Unidos. Essa fome tem motivo de muitos estudos, né, o que causou essa fome, mas aí nós temos uma das causas justamente a plantation, que aí, como eram monoculturas que meramente exportadoras, então não diversificou a produção agrícola na Irlanda, e os irlandeses mais pobres, que tinham as piores terras, plantavam somente batatas. E aí aconteceu uma praga na batata, houve uma queda na produção agrícola e os islandeses passaram fome. Aí poderia se fazer uma pergunta: mas se a Irlanda pertencia à Inglaterra, se era como se fosse um estado, se era como se fosse, por exemplo, o estado aqui do Brasil, a Bahia, ou Pernambuco, ou São Paulo, era mais ou menos o mesmo nível, né, já que estava tudo unido, a Inglaterra não fez nada para ajudar? Pois é, fez muito pouco. Fez tão pouco que essa fome na Irlanda é comparada ao Holodomor do Stalin, que foi aquela fome premeditada que o Stalin fez contra o povo ucraniano e matou milhões de ucranianos de fome. O caso realmente lembra o Holodomor, já que a Inglaterra pouco fez para impedir, não só para impedir, como também para atenuar a fome dos irlandeses. E durante a fome houve exportação de comida dentro do sistema de plantation. Ainda mais absurdo, a Inglaterra tinha feito uma lei de pobres, entre aspas, que acabou prejudicando a caridade privada. Então ela ficou com o monopólio da caridade, né, das instituições caritativas, e limitando a ação da caridade privada, porque já teve outras fomes na Irlanda, e as entidades privadas acabaram socorrendo. Devido a essa lei, a centralização da Inglaterra, aumento de impostos e outros casos, essas entidades caritativas privadas não tiveram condições de agir. E mais, caso simplesmente inacreditável, conta-se que o estado americano de Massachusetts enviou um navio repleto de cereais para a Irlanda, e esse navio, quando chegou na Irlanda, foi confiscado por autoridades inglesas que impediram de chegar lá, com alegações que feriu o comércio, etc. E mais, a Turquia enviou uma doação de 10 mil libras, na época uma fortuna, né, para a Irlanda, mas pressões da embaixada inglesa pediram para o sultão reduzir em 1.000 libras, porque era a quantidade que a rainha da Inglaterra tinha enviado para a Irlanda. Quer dizer, o que a Inglaterra fez com a Irlanda na fome foi uma coisa simplesmente inacreditável, deixando 1 milhão de irlandeses morrerem. E muitos defendiam que tinha que morrer mesmo, porque era um povo inferior. Muitos diziam que tinha que deixar a lei de mercado funcionar, então se a lei de mercado matou as pessoas, tudo bem. Outros diziam que a Irlanda, com princípios malthusianos, muito na moda, que tinha que morrer mesmo, porque tinha muita gente, não tinha como alimentar os irlandeses, então eles tinham que morrer por princípios malthusianos. Então a coisa lá foi brutal. O primeiro-ministro Benjamin Disraeli, inglês, um típico dandy, vaidoso, um tipo horroroso, que odiava os católicos e os irlandeses, disse deles: os irlandeses detestam nossa ordem, nossa civilização, nossa indústria, nossa religião pura. Esta selvagem, imprudente, incerta e supersticiosa raça não tem simpatia com o caráter inglês.
Seus ideais de felicidade humana são a alternância de tumulto entre clãs e a idolatria grosseira. Sua história descreve um inquebrável ciclo de fanatismo e sangue. Esse era o que o primeiro-ministro inglês pensava dos irlandeses. Esse era um sentimento comum deles. Muitos irlandeses se mudaram para a Inglaterra e lá foram vítimas de discriminação, ódio e repressão. Então, esse caso aí da forma inglesa retrata a maravilha do pensamento inglês, do protestantismo inglês, e a maravilha do pensamento e da vida anglo-saxana. E esses irlandeses que foram para os Estados Unidos também foram discriminados no local de destino. Muitos eram tratados pior que os escravos. Muitas cidades americanas expulsaram os irlandeses. Eles eram sempre acusados de vagabundos, sujos, brigões, criminosos, como se não tivesse crime entre os perfeitos brancos, descendentes dos puritanos ingleses nos Estados Unidos, né? Então eles sofreram horrores também nos Estados Unidos. Foram várias cidades de São Francisco que eles foram expulsos, muitos foram linchados, perseguidos, muitos irlandeses tiveram que refugiar nas montanhas rochosas e formar feudos de defesa. E aí, porque eles se defendiam dos ataques dos americanos, foram acusados de serem violentos, né? Então, essa é a história, como os ingleses e norte-americanos viam os irlandeses como um povo inferior, como um povo bruto, grosseiro, e que tinha que ser mesmo vítima de ataques, de segregação, etc., e que tinham que trabalhar para a classe senhorial, linda e maravilhosa dos ingleses, como foi definida assim pelo Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era um megalomaníaco inglês racista que defendia a supremacia racial e dizia isso mesmo da raça dele, que era linda, maravilhosa e tinha que governar o mundo. Então a história da Inglaterra é uma história de racismo e de brutalidade contra os irlandeses. Os irlandeses conseguiram a independência da Inglaterra em 1922 e lutaram por isso. E conta-se que em 1920 um ministro inglês, Winston Churchill, outro racista, eugenista que odiava irlandeses e indianos, tinha sugerido bombardear mesmo os civis para matá-los mesmo nos bombardeios para sufocar a rebelião, mas aí ele acabou sendo uma opinião minoritária e no fim a Inglaterra cedeu a independência para a Irlanda em 1922, mas ficou com um pedaço no Nordeste, que é a Irlanda do Norte, que também tem uma história sofrida, na qual se acusam somente os católicos de barbaridades, e os crimes dos protestantes contra os católicos na Irlanda do Norte foram simplesmente esquecidos. E aí nós vamos futuramente comentar tanto sobre a história da Irlanda, como também da história da Irlanda do Norte, e vendo como funcionava o preconceito inglês lá também. Esse tema, né, que foi, conforme eu comentei, é totalmente indigesto, né, para os anglófilos, e aí mostra como a história é tendenciosa, né? Mostra só os supostos grandes feitos da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas não mostra os crimes que eles praticaram. Essa história da Irlanda é muito esquecida e pouco ensinada. O caso da invasão, tudo é praticamente esquecido, né? Ninguém comenta da brutalidade que os ingleses fizeram no século 17, 15, 16, 17, lá tão pouco da repressão brutal, da violência no século 19, final do século 18, perdão. A fome ainda é comentada, mas o todo da história irlandesa realmente é muito omitido. Bom, voltaremos ao tema futuramente. Isso daqui foi apenas uma pincelada. Bom, se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.